Olá, eu sou o Carlo, eu sou um garoto italiano, sou de Pescara, tenho 33 anos, moro no Brasil há 10 anos e agora faz 3 anos que eu moro em São Paulo, capital. Eu sou professor de italiano, sou casado com uma brasileira, que se chama Bianca, e adoro meu país. Como é a sua cidade na Itália? Minha cidade, Pescara, é uma cidade no centro da Itália. Não é muito grande nem muito pequena. É uma cidade litorânea, é na costa leste, na costa adriática da Itália. Eu adoro porque é uma cidade tranquila, mas tem também muita vida, é muito viva. Especialmente no verão, são 3 meses basicamente de festa. Pescara é próxima também às montanhas. Então, na minha região, você tem um pouco de tudo. Se você quer ir para a praia, você tem. Se você quer esquiar, você tem. Minha região é a única região onde você pode esquiar olhando para o mar. Eu adoro. Por que veio para o Brasil? Eu vim por causa de uma garota, que não é minha esposa. 10 anos atrás, eu vim por causa de uma garota. Eu namorava uma garota brasileira, mas não deu certo. Mesmo assim, eu estava aprendendo idioma, eu adoro português, adoro falar português. Eu estava construindo minha vida, encontrei minha paixão, que é aquela de ensinar, especialmente ensinar italiano, ensinar sobre a cultura italiana. E então eu escolhi ficar no Brasil, eu escolhi continuar aqui, porque estava gostando da vida em São Paulo e todas as oportunidades que São Paulo me deu. E como aprendeu o português? Olha, aprendi na marra. Essa é uma coisa absurda. Eu queria aprender português antes de cogitar a ideia de vir morar no Brasil, antes de conhecer a minha ex. Eu escutava muito Vanessa da Mata, escutava muito bossa nova e samba, e era uma voz angélica, e eu queria saber qual era o idioma que ela estava falando. Aí eu pensei, ok, quero aprender português. E a vida me trouxe a aprender. Aí eu aprendi na rua, não é tão diferente do italiano. Já morando no Brasil, como foi a adaptação por aqui? Ok, o começo não foi fácil. O comecinho não foi fácil. Teve umas coisas pelo qual eu tive que me adaptar. Por exemplo, é bizarro ter que jogar o papel higiênico numa lixeira e não dentro da privada. Ou no começo era bizarro, tipo restaurante de comida por quilo, onde todo mundo vai lá e pega e coloca no seu prato. Isso na Itália não encontra muito isso, não. No começo não foi tão simples também, porque eu vim de Pescara, que é uma cidade, não é uma metrópole, mas é uma cidade completa. Aí eu vim morar no interior de São Paulo, vim morar em Tremembé. Tremembé tem tipo 50 mil habitantes. Aí também tive que me adaptar um pouco com a vida numa cidade menor. E no começo não foi fácil, mas depois que, como posso dizer, depois que ultrapassa os primeiros obstáculos, a vida no Brasil fica bem boa, na verdade. Só que tem que se adaptar no começo com essas coisas. E no que sentiu mais facilidade na adaptação? Bom, eu acho que o brasileiro em si, no modo geral, é bem parecido com o italiano. Eu e meus amigos brincamos que brasileiro é o italiano tropical, é que o italiano é o brasileiro do norte. Porque a gente é muito sorridente, muito brincalhona. A gente, digo, nós italianos quanto vocês brasileiros, temos muito em comum nesse sentido. Somos muito calorosos, muito simpáticos, gostamos de estar juntos, de alegria. Então, assim, tipo, vejo poucas diferenças entre nós. Por vivemos em um mundo tão globalizado como hoje, se você tem um sonho de alcançar oportunidades pessoais e profissionais no Brasil e também no exterior, conheça a Amorim. A Amorim é um escritório especializado em advocacia e consultoria internacional com o propósito de democratizar o acesso global para as pessoas e empresas do Brasil e também do exterior, oferecendo insights e serviços para ajudar a construir confiança entre pessoas, empresas e instituições de todo o mundo.
E para ajudar o cliente, a Molin contém uma equipe de advocacia especializada em inovação para a resolução dos casos, na orientação dos clientes para atingir metas pelo mundo e visa entregar soluções que gerem impacto positivo na vida de todos os envolvidos, atendendo pessoas de variados perfis e demandas. Então, se você deseja alcançar objetivos globais, seja de viver sem fronteiras, quanto de expandir novos mercados para futuros consumidores, trabalhadores, contacte com a Molin com o link na descrição do vídeo. Como se originou o conflito entre o norte e o sul da Itália? O conflito entre o norte e o sul da Itália tem origens bem antigas. A Itália se unificou no 1861. Antes disso era a Península Itálica, mas dividida em vários reinos. Quando se unificou, podemos dizer que tinha já uma desigualdade social e estrutural e também de tecnologia e cultural. O sul em si era rico, mas com a unificação da Itália, algumas riquezas acabaram mudando de posição. O sul, aos poucos, parou de se desenvolver tanto quanto o norte, e em vez o norte começou a se industrializar. Com isso, as populações do sul começaram sempre mais a emigrar no norte, e tinha já uma diferença cultural entre eles. Então, obviamente, não é todo mundo, mas tem algumas pessoas no norte da Itália que um pouco menosprezam as pessoas do sul da Itália. Vamos contar também que, a nível histórico, no sul da Itália se desenvolveram as máfias. As máfias são uma praga. E isso fez com que também o sul da Itália não se desenvolvesse tanto quanto o norte da Itália. Então acabou tendo essa diferença social e econômica e acabou gerando um preconceito, vamos dizer. O que as pessoas do norte e do sul veem o centro? Olha, o centro, eu gosto de dizer que nós do centro somos um meio termo, né, equilibrado entre norte e sul. Mas depende dos pontos de vista. Tem algumas pessoas do sul que nos enxergam como irmãos, somos todos com a mesma cultura, muito parecida a cultura. Em vez tem pessoas que já pensam que o centro é separado do sul. Mesma coisa com o norte. Tem pessoas que discriminam as pessoas do centro já pensando, não, isso já é tudo sul. Debaixo de Bolonha é tudo sul. E é tudo para discriminar. E tem outras pessoas que reconhecem como centro e outras pessoas que estão nem aí com essa diferença. Como em cada lugar do mundo, tem sempre alguém que discrimina, mas a maioria das pessoas não mais. Essa é uma coisa, vamos dizer, é uma guerra antiga. Hoje em dia não tem mais tanto assim essa diferença social. Se você conhece pessoas dessas duas regiões, sabe se já tiveram um conflito cultural entre elas? Eu conheço, tenho amigos um pouco espalhados na Itália inteira. E, bom, eu não frequento pessoas que gostam de disparidade cultural. Então, me cerco de pessoas que não têm preconceito, na verdade. Eu nunca senti a questão de disparidade cultural entre Norte e Sul. E também nunca conheci pessoas que tentassem remarcar isso. Então, não vivenciei diferenças culturais. Claro, em cada região da Itália tem diferenças culturais, mas como tradições, como música, como dialeto, que cada região fala o seu dialeto. Mas nunca vi ninguém menosprezando pessoas de outra região. É sempre muito levado na brincadeira, como aqui no Brasil, pessoa de São Paulo que zoa com pessoa do Rio, e pessoa do norte que zoa com a pessoa do sul. Aqui também existe um pouco de disparidade, né? Tem pessoas que discriminam, mas não é todo mundo. Então é um pouco parecido com a situação aqui no Brasil. Por que o dia 2 de junho é um dia importante para vocês? O dia 2 de junho é um dia importante por vários motivos. Primeiro motivo, para nós é festa nacional, porque é o dia da República Italiana. É o dia no qual nasceu a República Italiana. E nasceu depois
da Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial finalmente acabou, e com um referêndum popular. Esse referêndum foi importante porque a gente escolheu a república ao invés de continuar com a monarquia, e importantíssimo também porque foi a primeira vez no qual as mulheres também votaram. Então, é um dia importante sob muitos aspectos, e ainda hoje se celebra, ninguém vai para a escola, ninguém trabalha, tem show de aviões no céu, sabe, a gente chama de frecce tricolore. São aviões que fazem espetáculo pirotécnico, onde tem fumaça verde, branca e vermelha. É muito bom, é muito legal. E é um dia de festa nacional, é muito patriótico. Aqui em São Paulo temos festas como a festa de San Genaro, de São Vito. E se você já foi nesses eventos, o que acha da experiência de participar? Eu fui na festa de Chiririm, em Taubaté, que Chiririm é um distrito italiano, e eu fui também na festa de Achirupita. Admito que eu não sou muito fã dessas festas, porque são um pouco uma versão carregada, estereotipada do meu país. Eu sei que não é feito com as más intenções, e eu me sinto lisonjeado por ser homenageado a 10.000 quilômetros de distância do meu país. Mas é como se contasse uma Itália de 100 anos atrás. Não são festas que me representam mais. Por exemplo, a fogaça. A fogaça não é um prato que existe na Itália. Fogaça como palavra parece focaccia, e em dialeto talvez de Venezia ou talvez em dialeto de Gênova, não sei exatamente, não é meu dialeto. E só que a focaccia é uma outra iguaria, não é o que eles vendem. Aquele negócio em formato de meia-lua, como se fosse um risoles, me parece mais um panzerotto, que é uma iguaria típica da Puglia, mas não se chama fogazza. Então às vezes fico meio confuso com essas coisas que eu encontro por aqui, sabe? Também tipo, palha italiana não existe. Mas ok, eu dou um sorriso, eu sei que é uma homenagem, não é feito com a intenção de ofender. Então, ok, eu dou um sorriso, mas eu não gosto muito de participar nas festas. Qual hábito brasileiro mais te estranha? Eu acho que, para mim, o que mais me estranha é um pouco a falta de falar abertamente, cara a cara, falar olho nos olhos. Se eu tenho problemas com alguém, eu convido para tomar um café, eu ofereço um café e digo, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, beleza, desculpa, ok, amigos como antes, pronto. Agora, aqui me estranha o fato que as pessoas gostam de reclamar, de falar com outras pessoas, mas nunca resolvem cara a cara com a pessoa interessada. É isso para mim, eu me lembro, as primeiras vezes eu escutava pessoas reclamando, eu falava tipo, por que não fala direto com o interessado? E eles tipo, não, senão vai se ofender, senão sei lá que, para nós isso não é normal, é mais comum conseguir conversar com a pessoa cara a cara. Então isso que para mim no começo era um pouco mais esquisito, vamos dizer. Como italiano, qual cena mais te machuca vendo? Quebrar o espaguete ou colocar ketchup na pizza? As duas. Bom, eu acho que ketchup na pizza me dá revertério mesmo. Ketchup na pizza me dá revertério. Talvez quebrar macarrão, ok, é ruim, é muito ruim, mas não é tão ruim quanto colocar ketchup na pizza. Minha esposa gosta de colocar ketchup na pizza, mas quando ela veio comigo na Itália a primeira vez, e ela comeu a pizza na Itália, original, ela adorou tanto, e eu esperei uns 5 minutinhos para perguntar para ela. Aí depois que ela gostou, eu perguntei, você colocaria ketchup nesta pizza aqui? E ela ficou quase triste, sabe? Quase se arrependendo desse pecado. É uma coisa que, não, para mim é pesado demais. Macarrão pode até quebrar se faz um tipo de macarrão, se quer fazer uma sopa, não tem macarrão curto, só tem espaguete, aí quebra em pedacinhos
para depois comer com a colher. Mas, bom, de qualquer jeito é ruim também fazer isso. Como você vê a importância da cultura italiana na construção do Brasil e de nossa sociedade? Bom, isso para mim foi uma surpresa quando cheguei. Eu não sabia que tivesse uma comunidade italiana tão grande e tão enraizada aqui no Brasil. Então, eu logo me senti em casa, graças a isso, e eu vejo, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo como isso influenciou a cultura brasileira. Aqui também tem a macaronada de domingo, aqui também as famílias se reúnem, também as pessoas gostam de fazer trocadilhos e piadas com palavras italianas. Eu me lembro quando descobri que aqui existe uma tradição no Ano Novo de comer 7 nhoque para dar sorte pelo ano que vem. Aí eu pensei, cara, vocês têm uma tradição com um prato da minha terra. Eu me senti muito feliz e muito lisonjeado. E também a construção de cidades, e jeito de trabalhar, jeito de viver, aqui se enxerga muito a mão italiana, vamos dizer assim. Então eu acho que foi muito importante nossa contribuição e eu fico feliz, na verdade, eu me sinto feliz. Também porque muitas pessoas me disseram coisas como: sua cultura influenciou muito o nosso país, italianos influenciaram muito o jeito dos brasileiros, e eles estavam gratos dizendo isso. Então eu me senti muito feliz mesmo. Os italianos que querem conhecer o Brasil, o que eles podem esperar do país em italiano? In italiano? Che fare italiano? Isso. Allora ragazzi, venite a conoscere il Brasile perché troverete tanta allegria, troverete tanta festa, troverete buon cibo, buone cose da mangiare e da bere, e troverete un popolo che vi aspetta e che è molto simile a noi. Quindi venite a fare amicizia, venite a vedere che cosa vuol dire il Brasile, il calore brasiliano.